O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras do Salmo 23 ecoam há milhares de anos nos corações de pessoas que enfrentaram dores, batalhas, medos e desertos. Não importa a época, não importa o lugar, essa declaração de fé continua viva, como um bálsamo que cura a alma cansada. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava em um palácio cercado de luxo. Não, ele era um pastor de ovelhas, um jovem que conhecia a solidão dos campos, as noites frias e os perigos da escuridão. Mas também sabia de uma verdade poderosa. Assim como ele cuidava de cada ovelha, Deus cuidava dele. E é sobre isso que precisamos refletir hoje. Porque muitas vezes olhamos para a vida e enxergamos apenas as faltas. A falta de recursos, a falta de saúde, a falta de respostas, a falta de direção. Mas a promessa de Deus é clara: nada me faltará. Não significa que teremos tudo o que queremos, mas que jamais nos faltará aquilo que realmente precisamos para cumprir o propósito divino em nossa vida. Pense por um instante. Quantas vezes você acreditou que não conseguiria, e mesmo assim Deus abriu um caminho? Quantas vezes você achou que estava sozinho, mas no momento certo apareceu uma resposta, uma palavra, um amigo, um escape que veio de onde você menos esperava? Isso é cuidado do pastor. E é sobre isso que precisamos refletir hoje. Porque muitas vezes olhamos para a vida e enxergamos apenas as faltas. A falta de recursos, a falta de saúde, a falta de respostas, a falta de direção. Mas a promessa de Deus é clara: nada me faltará. Não significa que teremos tudo o que queremos, mas que jamais nos faltará aquilo que realmente precisamos para cumprir o propósito divino em nossa vida. Pense por um instante. Quantas vezes você acreditou que não conseguiria, e mesmo assim Deus abriu um caminho? Quantas vezes você achou que estava sozinho, mas no momento certo apareceu uma resposta, uma palavra, um amigo, um escape que veio de onde você menos esperava? Isso é cuidado do pastor. E talvez você esteja ouvindo essas palavras agora em meio a um momento de dor, tentando entender o porquê de tanta luta. Mas saiba disso, ainda que você não veja, Ele continua cuidando de cada detalhe. Agora eu quero que você imagine uma ovelha perdida em meio ao vale, com medo, cercada pelo silêncio da noite. Ela não entende o caminho, não sabe como voltar. Mas de repente o pastor aparece, a chama pelo nome e com ternura a coloca nos ombros e a leva para casa. Essa é a imagem que o Salmo 23 transmite. Deus como o pastor fiel, que não abandona nenhuma de suas ovelhas. E é nesse ponto que eu preciso te dizer: se essa mensagem está tocando o seu coração, é porque Deus quer te lembrar de algo muito especial hoje. Você não está sozinho nessa caminhada. Ele está contigo. Agora respire fundo. Sinta essa verdade entrando no seu coração. Você tem um pastor e nada, absolutamente nada, será capaz de roubar de você o cuidado e a fidelidade de Deus. E antes de continuar, quero te pedir algo. Se essa mensagem já falou com você até aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like. Não apenas como um gesto de apoio, mas como um sinal de fé. Como quem diz: eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Que cena poderosa! Imagine por um instante, após atravessar desertos áridos, terrenos pedregosos e noites de tempestade, o pastor conduz suas ovelhas para um campo verdejante. O som da água correndo suavemente preenche o ambiente. O coração inquieto da ovelha finalmente encontra paz. Essa é a promessa para você hoje. O Deus que guia seus passos não quer apenas que você sobreviva. Ele deseja te levar a um lugar de descanso, um lugar de renovação, onde sua alma cansada pode respirar novamente. Talvez você esteja vivendo dias de aflição,
com a mente agitada, carregando preocupações que tiram o sono. Mas o Salmo 23 nos lembra que o pastor nos guia a águas tranquilas. Ele não apenas mostra o caminho, ele caminha conosco até encontrarmos refrigério. E aqui está um detalhe precioso. A ovelha não sabe para onde ir sozinha. Se ela se afasta do rebanho, corre riscos. Ela precisa confiar totalmente na voz do pastor. Assim é conosco. Muitas vezes não compreendemos os caminhos que Deus nos faz trilhar, mas se confiamos na sua voz, chegaremos ao lugar certo. Você já percebeu como às vezes Deus fecha portas que você tanto queria ver abertas? É doloroso, parece injusto, mas é cuidado, porque Ele sabe que aquela porta não levaria a águas tranquilas, mas a caminhos de destruição. Então, se hoje você está diante de dúvidas, incertezas e até mesmo de perdas, lembre-se, o pastor não se enganou ao conduzir seus passos. Ainda que agora o cenário pareça duro, ele está te guiando para um lugar de paz. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é apenas o corpo que precisa descansar, a alma também. Quantas vezes você já sentiu o peso do cansaço interior? Feridas emocionais, dores do passado, mágoas que insistem em voltar. Tudo isso drena as forças da alma. Mas aqui está a promessa. Deus é especialista em restaurar corações quebrados. Ele não apenas te levanta do chão, Ele renova o seu interior e o faz por amor do seu nome. Não porque merecemos, mas porque o amor dele é incondicional. Nesse momento, talvez você esteja lembrando de situações que roubaram a sua paz, lembrando de lágrimas que ninguém viu. Mas saiba que o pastor viu cada detalhe. Ele recolheu cada lágrima e hoje ele sussurra: eu ainda estou contigo. Vou restaurar sua alma. Agora reflita. Se você pudesse entregar ao pastor todas as suas dores, preocupações e medos, o que você colocaria nas mãos dele hoje? Pense nisso enquanto ouve essas palavras. E se essa mensagem está trazendo conforto para a sua vida, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja precisando ouvir exatamente isso, que existe descanso para a alma cansada, que existe esperança mesmo em meio ao caos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa talvez seja a parte mais conhecida e mais poderosa do Salmo 23. O Vale da Sombra da Morte não é apenas um lugar físico. Ele representa todos os momentos da vida em que sentimos medo, insegurança, perda, dor ou escuridão. Quem nunca passou por esse vale? Quem nunca enfrentou noites em que o coração parecia apertado, em que a esperança parecia distante? Davi, o autor do Salmo, sabia muito bem o que era andar nesse vale. Ele enfrentou gigantes, perseguições, batalhas, traições e até crises dentro da própria família. E mesmo assim, ele declarou com confiança: não temerei mal algum. Por quê? Porque ele sabia que não estava sozinho. Aqui está a verdade que você precisa guardar. O vale não é o fim. O vale não é o destino. O vale é apenas o caminho. E o pastor fiel caminha ao seu lado em cada passo. Quando a escuridão parecer sufocar, quando a solidão bater a porta, quando o medo tentar dominar sua mente, lembre-se, você não caminha sozinho. Deus está contigo. Ele não promete que nunca enfrentaremos vales, mas garante que jamais nos deixará sozinhos dentro deles. A vara e o cajado do pastor eram instrumentos de cuidado e proteção. A vara servia para afastar os inimigos, enquanto o cajado servia para guiar e puxar a ovelha quando ela se desviava. Isso significa que até no vale, Deus está lutando por você e te mantendo no caminho certo. Então, se hoje você está enfrentando um vale na sua saúde, ou talvez na sua vida financeira, pode ser que o vale esteja dentro da sua mente, uma batalha silenciosa que ninguém vê, mas Deus vê,
E ele não está apenas observando de longe. Ele está segurando sua mão e dizendo: filho, não tenha medo, eu estou contigo. Lembre-se disso. A sombra só existe porque há luz. O vale da sombra da morte não é escuridão completa. Existe uma luz brilhando, mesmo que distante. E essa luz é a presença de Deus que te conduz para fora desse vale. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que estavam à beira do desespero, mas no momento mais escuro receberam uma resposta inesperada, um livramento, uma provisão divina que veio de onde você menos esperava. Isso é o pastor usando a sua vara e o seu cajado para consolar e proteger. Agora, eu quero que você pense no seu vale. Qual é o nome dele hoje? Solidão, ansiedade,